O final de Phantom Blood ocupa uma posição bem única e específica dentro da obra completa de Jojo. Ele tem alguns méritos que praticamente nenhum outro final tem. O mais óbvio é o fato de que o protagonista morre no final da história, que eu imagino que seja um momento bem surpreendente quando você tá assistindo Jojo pela primeira vez. Talvez você já espere que algo assim aconteça se você já sabe que esse anime tem vários protagonistas e tal, mas mesmo assim eu não acho que isso diminui a experiência, porque esse artifício do protagonista morrer não é um padrão em Jojo, não é algo que se repete nas outras partes. Então justamente o primeiro protagonista, o Jojo original, morrer desse jeito, realmente carrega uma importância e um peso muito grande que você sente tanto no momento em que ele morre, quanto nas partes posteriores. Todos os protagonistas que vêm depois do Jonathan são descendentes dele, são membros dessa linhagem lendária que se iniciou com o sacrifício do Jonathan Joestar. E eu gosto muito desse peso que se atribui à figura do Jonathan nas partes posteriores, e que inclusive é o maior mérito que eu enxergo no final de Phantom Blood, mas também na parte 1 como um todo, porque a parte 1 é uma história que se engrandece muito em retrospecto. Depois que você assistiu às outras partes, que você já sabe como essa história termina, voltar na parte 1 e reassistir ela dá uma estranha sensação de nostalgia, por mais que talvez você tenha assistido o anime inteiro em poucos meses. Observar os vilões muito mais grandiosos e poderosos que esse anime tem depois, como o Diávolo e o Pucci, ver como os protagonistas vão adquirindo personalidades cada vez mais complexas e inusitadas, como o Josuke e a Jolene, e depois disso tudo voltar pra parte 1, pra esses tempos tão mais simples, e presenciar esse embate medieval entre cavaleiros e vampiros. É uma sensação muito específica e bem parecida com nostalgia mesmo, e é por isso que eu digo que o final da parte 1 se engrandece muito com todo o contexto futuro de o que essa obra se torna depois. É realmente muito bonito ver o que originou todas essas bizarrices que a gente vai ver nas próximas partes, que por mais estranhas que possam se tornar, nunca deixam de ter a essência que o final da parte 1 estabelece. Jojo nunca deixa de ser sobre o bem contra o mal, sobre o destino, sobre sacrifício e sobre lutinhas, principalmente sobre lutinhas. E ver como essa proposta é muito bem criada em Phantom Blood e perfeitamente concluída nesse final é da hora demais. Porque apesar de, como vocês já sabem, eu não gosto tanto assim da parte 1 em si, eu mantenho a opinião de que eu não mudaria nada sobre ela. Eu realmente acho que ela ser uma história mais pastelona, caricata e hiperbólica, de bem contra o mal desse jeito, era exatamente o que Jojo precisava pra se tornar o que é hoje. E essa conclusão com o Jonathan se sacrificando pra tentar derrotar o Dio é o final perfeito pra essa história. Todo mundo sabe que a melhor coisa da parte 1 é a dinâmica entre o Jonathan e o Dio. Basicamente toda cena em que eles estão interagindo é no mínimo muito divertida e no máximo maravilhosa. E por isso eu gosto muito da decisão do Araki de focar a conclusão da parte 1 justamente no relacionamento deles. Não só com uma batalha épica ou um confronto gigantesco, que também acontece no arco anterior, mas o arco final em si não é uma grande batalha, não é um duelo lendário como é a parte 3, por exemplo. O final da parte 1 é surpreendentemente bastante íntimo e simples. É uma simples conclusão para esse relacionamento bizarro entre o Jonathan e o Dio. E eu arrisco dizer que também é um final bastante emocionante. Se você consegue comprar essa persona infinitamente bondosa do Jonathan, essa declaração que ele faz pro Dio logo antes de morrer é bem bonita, cara. Ele diz que sente uma estranha conexão com o Dio e basicamente afirma que apesar de tudo ele ainda o ama e ainda o vê como um irmão. E essa fala tem muito peso pra história porque você realmente acompanhou a vida que eles tiveram como irmãos. Isso é outra coisa especial que a parte 1 tem em relação às outras, porque nela você realmente acompanha a infância do protagonista antes da sua aventura bizarra começar. E isso possibilita que esse momento final possa existir depois, com o Jonathan de alguma forma conseguindo enxergar o melhor lado da pessoa do Dio, apesar de ele ser literalmente o mal encarnado. E honestamente eu acho que esse momento faz muito sentido e é muito merecido, porque toda a proposta do Jonathan é exatamente ser essa noção de bondade infinita, de amor incondicional. O Jonathan foi feito para personificar essa bondade e essa vontade de justiça, para que você saiba que os próximos protagonistas, por mais malucos e violentos que sejam, eles ainda são os heróis da história porque o sangue do Jonathan corre nas veias deles, porque eles são descendentes dessa figura lendária
sábia e infinitamente bondosa que de alguma forma consegue enxergar o bem até em alguém como o Dio. De fato, isso é bastante caricato e eu imagino que pode soar até um pouco ridículo se você não consegue comprar essa personalidade do Jonathan, mas pra mim, que sou obcecado com esse anime há 3 anos, eu não consigo não achar isso muito foda. Outra coisa que esse final também faz muito bem é continuar a desenvolver os temas principais da história que se mantêm relevantes até a parte 6. O Jonathan fala pro Dio que, além de sentir uma conexão estranha com ele também sente que os seus destinos estão entrelaçados de alguma forma. Então fica claro que esse conflito que se criou entre eles com certeza não vai acabar nesse navio. E essa cena adquire uma dimensão totalmente nova quando você reassiste a parte 1. Jojo é exatamente sobre isso, é sobre esse embate lendário entre o bem e o mal, entre duas forças opostas da natureza que estão destinadas a se enfrentar de novo e de novo. E tudo isso começa com o embate original entre o bem absoluto e o mal absoluto entre o Jonathan e o Dio. É muito evidente que o Araki já tinha planejado grande parte dessas intenções e desses temas narrativos desde a parte 1. Obviamente eu não tô falando que ele já sabia que a história ia acabar daquele jeito com o Pucci na parte 6, mas claramente ele já sabia sobre o que era a história que ele queria contar. Ele já sabia que esse embate que se inicia entre o Jonathan e o Dio ia ser a força vital dessa obra, mesmo depois desses dois personagens morrerem. Então ver essa cena com o contexto das partes posteriores é simplesmente cinema. É uma sensação que dificilmente outro anime vai conseguir replicar. O final da parte 1 se destaca muito em relação aos outros, principalmente por causa desses significados embutidos nesse momento de conclusão. A forma que o Araki já consegue introduzir esses conceitos de destino e de bem contra o mal logo na primeira parte, e melhor ainda, de uma forma que não é repetida em nenhuma outra parte, coloca o final de Phantom Blood em uma posição muito especial dentro dessa obra. Ele também ganha muito valor por apostar em uma escala menor, mais íntima e emocionante, que conclui o arco do relacionamento entre os dois irmãos, além do principal mérito que esse final tem, que é a questão de o quão mais grandioso ele se torna, já sabendo o contexto geral posterior dessa história. Um final absurdo, uma perfeita conclusão para o primeiro capítulo dessa bizarra aventura. A parte 2 também ocupa uma posição bem específica dentro da obra de Jojo. Existe uma noção de que as únicas partes realmente importantes de Jojo são a 1, a 3 e a 6, e que portanto a 2, a 4 e a 5 são filler e puláveis de certa forma. Então nesse sentido, a parte 2 acaba sendo a mais filler e a mais pulável de todas. Praticamente nada que acontece nessa parte é relevante para que você consiga entender o que acontece depois. O máximo que você vai perder são algumas leves desventuras que esse personagem da parte 3 passou durante a sua adolescência. E isso realmente fica muito perceptível quando você chega na parte 3 e percebe que ela claramente é mais importante do que a 2, tanto em escala dos acontecimentos quanto em tom e atmosfera da história. Pra quem ainda não sabe de como foi o processo criativo do Araki para desenvolver essas 3 primeiras partes, ele originalmente planejou que a parte 3 seria a última, seria o capítulo final dessa espécie de trilogia de mangá. Então desde o começo ele tinha planejado que a parte 3 seria o fim da história, e portanto seria mais grandiosa do que as duas outras. Ele começou Jojo na parte 1 com o Jonathan pra daqui a alguns anos conseguir contar a história do Jotaro na parte 3. Só que isso coloca a parte 2 em uma situação interessante, porque objetivamente ela de fato meio que é um filler, meio que dá pra você pular e ir direto pra parte 3. E eu já vi muitas pessoas criticando esse aspecto de Jojo, porque supostamente é ruim que metade das partes, mas especialmente a parte 2, não tem importância para a história. E eu entendo essa crítica, de fato é uma escolha curiosa você construir uma história de longo prazo desse jeito, mas eu também acho que essas pessoas simplesmente não estão abertas para entender qual é a proposta do autor ao construir a história desse jeito. A qualidade de uma história, a beleza de uma história, não está necessariamente atrelada à sua utilidade. Nós não devemos ser utilitaristas ao criticar arte. Algo útil ou importante para a história não é necessariamente bom, do mesmo jeito que algo inútil ou irrelevante para a história não necessariamente é ruim. A parte 2 pode ser inútil, pode ser pulável, mas isso não quer dizer nada, porque ela é boa.
precisava. O Araki não estava querendo contar uma história necessariamente profunda, complexa e crucial para que você entenda as próximas partes. Ele estava querendo contar uma história contida e independente que se importa muito pouco com fazer sentido e só se preocupa em te fazer dar risada com as situações cada vez mais absurdas que esse protagonista maluco se enfia. E justamente o final da parte 2 é o ápice disso. É o clímax mais insano dessas situações apocalípticas hilárias que o Joseph protagoniza. Porque o próprio Joseph também é um Jojo bem único dentro dessa obra. Diferente do Jonathan, que era um cavaleiro medieval poderoso e sério, ou do Jotaro, que vence todo mundo, ou de todos os outros Jojos que vêm depois, que sempre eram combatentes relativamente fortes e competentes, o Joseph é muito diferente disso. Ele não tem um poder ou uma força excepcional igual aos seus parentes. Não é isso que ele usa para vencer as batalhas. Na verdade, o que ele usa para derrotar seus adversários é a sorte e a conveniência de roteiro disfarçadas de uma suposta inteligência. E só com isso ele consegue derrotar inimigos muito mais poderosos que ele e escapar de situações que com certeza ele deveria ter morrido. Eu gosto muito de como as vitórias do Joseph sempre envolvem algum plano muito esquisito que dependem dos elementos do ambiente e de alguma coincidência inacreditável para que ele consiga derrotar vilões com poderes que ele não consegue nem imaginar. E isso também atinge o seu ápice no final da parte 2. Na conclusão de Battle Tendency, o anime realmente consegue criar uma situação que parece impossível do Joseph superar. Ele estava no meio de um vulcão, todo machucado e cansado depois de já ter lutado por horas contra o Cars, e quando ele achou que o tinha derrotado, o Cars volta mais poderoso que nunca, atingindo a forma de vida perfeita, que é literalmente imortal e onipotente. E isso cria uma situação muito legal, porque mesmo sabendo que o vilão vai ser derrotado, o anime de fato consegue te convencer de que dessa vez, talvez realmente seja impossível ele escapar dessa situação. Ele tá no meio do nada, sem ninguém pra ajudar ele, sem conseguir usar o Ramon direito, enquanto o Cars literalmente nunca esteve tão poderoso. Cria-se uma situação muito palpável de que talvez esse vilão realmente seja inderrotável. Isso é uma coisa que o Araki vai continuar a reproduzir em todas as outras partes, praticamente. Se tem uma coisa que ele sabe fazer melhor do que qualquer outro autor, é esse conceito de criar um vilão inderrotável. E na minha opinião, isso começou a ser aperfeiçoado na parte 2. Battle Tendency foi a primeira tentativa do Araki de construir um clímax final em que o herói enfrenta um vilão que parece muito ser inderrotável. Só que, obviamente, ele é derrotado. É claro que o vilão não vence. E isso acontece do jeito mais Joseph Joestar possível, quando ele, por pura sorte, utiliza aquela pedra vermelha contra o Cars, sendo que o Joseph nem sabia o que essa pedra era, pro que ela servia, o que causa uma reação muito esquisita e conveniente no vulcão, que faz com que os dois sejam atirados pra cima em uma pedra, e aí, sei lá, o braço do Joseph volta do nada e agarra o Cars. E aí, sei lá, acontece alguma coisa que faz o Cars ser ejetado pro espaço. Eu juro que eu não entendi direito como nada disso aconteceu. E a melhor parte disso tudo é que o próprio Joseph admite pra si mesmo que ele não planejou nada disso que aconteceu, que ele nem sequer entendeu como nada disso aconteceu. Mas em seguida nós temos aquela cena maravilhosa de ele fingindo que planejou tudo isso, que ele arquitetou todos os mínimos detalhes dessa maluquice que aconteceu no vulcão e que derrotou o Cars. E não satisfeito, ele fica enchendo o saco do Cars porque ele caiu no grande plano que o Joseph bolou pra ele, que é literalmente mentira. É o protagonista mais ridiculamente carismático que existe. Dificilmente você vai encontrar outro protagonista de anime que ganha tudo na sorte desse jeito e depois faz questão de humilhar os seus oponentes como se ele tivesse mérito de alguma coisa. É maravilhoso, cara, é divertidíssimo. E quem não consegue se divertir assistindo isso daqui só porque a parte 2 supostamente é inútil pra história principal de Jojo, na minha humilde opinião, não poderia estar mais errado. É sobre isso que é a parte 2. É sobre as desventuras desse palhaço maluco e imprevisível, que com um pouquinho de inteligência e com muita sorte, consegue derrotar inimigos inderrotáveis e depois tirar sarro da cara deles. Outra coisa que eu gosto muito no final da parte 2 é como o Araki brinca com essa possibilidade do Joseph também morrer igual o Jonathan. Logo depois que o Cars é derrotado, o Joseph fica só
sozinho em cima daquele meteoro voador e logicamente chega na conclusão de que ele vai morrer. Ele conseguiu derrotar o Kars, mas sair vivo dessa situação parece que realmente é impossível. E como você acabou de assistir a parte 1, em que o protagonista de fato morre no final, você pode até acreditar que o Joseph também vai morrer. Parece muito plausível que essa história tem vários protagonistas e todos eles morrem no final de suas histórias. Então o anime te faz acreditar que ele morreu, faz os outros personagens acreditarem que ele morreu, faz eles irem ao enterro dele, faz você ver uma lápide com o nome dele escrito, então você fica, meu Deus, ele realmente morreu, o protagonista morreu de novo. E novamente, do jeito mais Joseph Joestar possível, ele vai até o próprio enterro e já começa a fazer gracinha com as pessoas que há poucos segundos estavam lamentando a morte dele. Tem pouquíssimas coisas mais fodas do que você ir no seu próprio enterro, e do mesmo jeito tem pouquíssimas coisas mais ridículas do que você ir ao seu próprio enterro e começar a perturbar as pessoas que estavam de luto por você. Cara, isso é Joseph Joestar. Eu gosto muito dessa sacada que o Araki teve de se aproveitar do fato de que ele matou o protagonista na parte anterior, e nessa parte ele te faz acreditar que o protagonista morreu de novo, apenas pra ele ter sobrevivido novamente de algum jeito ridículo, e de isso ser na verdade uma grande piada ou um grande truque de mágica. Inclusive isso é uma boa forma de descrever o Joseph na parte 2, porque ele realmente parece um mágico às vezes, parece conseguir enganar os espectadores e os outros personagens fazendo o impossível por meio desses feitos que se parecem com um truque de mágica. E o último truque de mágica que o Joseph faz no final da parte 2 é voltar dos mortos, fazer todo mundo acreditar que ele morreu e depois aparecer vivo como se nada tivesse acontecido. Outro detalhe interessante do final dessa parte é que ele se preocupa em mostrar o que acontece com os personagens depois que a história acaba, o que é uma coisa que muitas pessoas criticam nas outras partes, porque muitas vezes a história acaba imediatamente depois que o vilão é derrotado, e de vez em quando isso dá uma impressão de uma certa pressa e inconclusão nos finais das histórias. Mas é engraçado que eu não vejo ninguém dando esse mérito pro final da parte 2, que é uma das únicas que efetivamente concluem a história depois que o vilão é derrotado. E ela conclui a história com um tom bastante de novela, sendo um final feliz pra todo mundo, que é uma abordagem, na minha opinião, perfeita pra concluir essa história, dada a proposta que ela tem. O final da parte 2 também é absurdo, não porque ela entrega um X1 de anime muito foda e envolvente, ou porque ela tem paralelos e significados maiores que se engrandecem com o grande plano da história, mas porque ele simplesmente é uma conclusão quase perfeita para essa história mais independente e divertida. É quando o Joseph atinge o seu ápice enquanto um falador sortudo profissional, e é quando o Araki começou a trabalhar na arte de criar vilões inderrotáveis, que ele só iria aperfeiçoar daqui pra frente. O que dizer sobre o final de Stardust Crusaders? O que eu já não disse sobre o final da parte 3? Dessa vez a história claramente se propõe a ter um tom muito mais pesado e significativo. É claro que existem momentos de descontração e alívio cômico ao longo da parte 3, mas desde o primeiro episódio você percebe que dessa vez a história não vai se contentar em te divertir igual na parte anterior. Dessa vez o Araki realmente se propõe a escrever uma história épica, uma jornada lendária com personagens lendários e lutas de stand que já começam a ficar um pouco mais esquisitas. O protagonista da parte 3 não é um palhaço e não depende da sorte. Ele é um ícone, um símbolo inabalável de vitória que só depende da própria força e da própria raiva para derrotar todo mundo que ele enfrenta. E a jornada do Jotaro durante a parte 3 é basicamente só isso em todos os episódios. É o Jotaro derrotando um inimigo atrás do outro até atingir o seu adversário final, que protagoniza sozinho toda a rivalidade contra a linhagem Joestar. A construção até esse momento é absolutamente perfeita. Todos os episódios que levam até aqui tiveram a mesma proposta de preparar a primeira aparição do Dio, de hypar a presença e o poder dele a um nível quase divino e incompreensível. E quando isso finalmente acontece, quando você finalmente chega na reta final de episódios, você percebe que toda essa construção valeu totalmente a pena. É impressionante
que mesmo com todo o mistério e expectativas que a gente já tem sobre a figura do Dio, a revelação dele continua sendo muito grandiosa. De alguma forma, ele conseguiu ter mais aura e ser mais ameaçador do que ele já foi quando matou o protagonista da primeira parte. Mas agora ele voltou 200 anos depois, mais ambicioso e mais poderoso do que nunca. Dessa vez ele não tem poderes sobrenaturais, vampíricos, como ele tinha na parte 1. Agora ele tem nada mais, nada menos do que o controle sobre o tempo. Essa revelação é um momento muito único e grandioso dentro da parte 3, porque a maioria dos stands que a gente viu até agora tem poderes bem simples, como atirar pedras ou atirar fogo. Então a gente nem sabia que sequer era possível que um stand pudesse ter um poder tão mais complexo assim. E essa revelação do poder do Dio recebe tanto destaque que um dos personagens principais literalmente tem que se sacrificar só pra descobrir qual é o poder dele. E a última coisa que ele faz em vida é transmitir essa mensagem pros seus companheiros, pra que eles pelo menos pudessem ter uma chance de lutar contra ele. Mas de novo, o Dio realmente consegue ocupar essa posição de antagonista inderrotável, porém de uma forma ainda mais interessante do que o Cars. Realmente parece impossível derrotar um vilão que tem o poder de parar o tempo, e é exatamente isso que o Joseph fala pro Jotaro logo antes de ele morrer. Ele quase implora pro Jotaro para que ele fuja e tente se salvar, porque o Dio realmente parece imbatível. Não tem o que fazer contra um oponente que tem o controle sobre o tempo. Porém, diferente da parte 2, em que era o herói que tirava sarro e humilhava o vilão, na parte 3 é o contrário. É o vilão que ridiculariza o herói, que humilha ele logo depois de ter matado os seus melhores amigos como se fossem animais. E vendo isso, obviamente o Jotaro não fugiria e não tentaria se salvar. Ele vai comprar essa briga contra um poder imbatível, e se ele não vencer, ele vai morrer tentando. Uma coisa que engrandece muito esse momento pra mim é o fato de que nesse universo meio que não existem heróis além do núcleo de protagonistas. E o que eu quero dizer? Em histórias tipo Naruto e Hunter x Hunter, não são só os protagonistas que existem. Tem todo um universo de outros lutadores, outros ninjas, que existem de forma independente do grupo principal. Então existem os protagonistas, mas tem vários outros personagens que são muito mais poderosos que eles, que são responsáveis por enfrentar os vilões mais poderosos nos períodos da história em que os protagonistas ainda não são tão fortes. Mas em Jojo não existe isso. Não existem outros usuários de stand além dos Crusaders que poderiam aceitar essa missão no lugar deles. Então se o Jotaro não conseguir derrotar o Dio, ninguém vai. Não existe mais ninguém pra assumir essa responsabilidade no lugar dele. E consequentemente o Jotaro não tem a opção de fugir. Ele tem que derrotar o Dio porque senão ninguém mais vai. Isso também contribui muito pra enaltecer esse momento como um duelo lendário entre os dois personagens mais importantes dessa história. De um lado, a encarnação do mal que personifica a maldição da família Joestar. Do outro, a encarnação da vitória que personifica o dever de acabar com esse mal. E que é literalmente a única pessoa do mundo que poderia fazer isso. Não só a única pessoa do mundo que tem o dever de fazer isso, mas a única que tem a capacidade para fazer isso. Se ele não tivesse o poder de parar o tempo, se não fosse pela conexão fundamental que o Dio tem com a família Joestar, o Dio realmente seria imbatível. Não teria ninguém para derrotar ele. Mas é claro que tem, porque o Jotaro ainda tá de pé. Então você tem certeza que ele vai sair por cima, por mais que isso pareça impossível nesse momento. A competência com que o Araki conduz essa luta também é absolutamente maestral. Uma espécie de regra ou de guia que autores de luta têm para criar embates envolventes e cativantes de assistir é de sempre manter a luta dinâmica, imprevisível e fluida. Se é uma cena de luta em que o herói tá sempre ganhando o tempo inteiro, ela provavelmente não é muito cativante de assistir. E do mesmo jeito, se é uma luta em que só o vilão ganha o tempo inteiro, ela também não deve ser muito legal. Mas se é uma luta dinâmica em que a noção de quem tá ganhando muda o tempo inteiro, com constantes reviravoltas e mudanças no status quo, com o vilão tendo a vantagem no início, mas depois o herói descobre algum recurso que permite ele revidar por um tempo, e depois a luta fica mais equilibrada momentaneamente, até que o herói finalmente consegue acertar um golpe fatal e a gente acha que ele venceu, apenas pro vilão tirar uma última carta na manga e voltar mais poderoso do que nunca, recuperando a vantagem de novo, e quando tudo parecia estar perdido, finalmente
finalmente o herói consegue encontrar alguma forma de explorar uma fraqueza do vilão, encerrando a luta de uma vez por todas. É assim que se faz uma luta, não com o vilão tendo um poder realmente infinito e sendo intocável, e muito menos com o herói sendo super talentoso e resolvendo tudo sem nenhuma dificuldade. Se faz uma luta igual o Araki fez, com o peso da balança alternando constantemente conforme a luta progride. Uma hora o herói vence, uma hora o vilão vence, uma hora parece que não existe esperança, uma hora parece que a luta tá equilibrada e, enfim. É por isso que a luta final da parte 3 é um final perfeito, porque o Araki constrói o mistério e a aura ao redor desse conflito final, e não satisfeito também executa ele com maestria. Também consegue construir um duelo final constantemente envolvente e que te deixa boquiaberto do começo ao fim. É um ritmo, uma dinâmica e uma fluidez que realmente mostra que o Araki é um gênio no assunto de escrever histórias de lutinha. É a luta perfeita, o duelo definitivo de animes. O final da parte 3 é absolutamente perfeito por motivos muito diferentes dos finais das partes anteriores. O final da parte 3 é perfeito por se propor a criar esse confronto muito mais grandioso e significativo e por conseguir executar isso de forma maestral, por conseguir entregar o melhor duelo final da história dos animes. É um final nível Jojo. A parte 4 novamente vem numa proposta totalmente na contramão da parte anterior. Enquanto a parte 3 tinha justamente a intenção de ser mais grandiosa e épica, Diamond is Unbreakable se contenta em contar uma história muito mais descontraída e com uma escala menor. Eu gosto de pensar que a parte 4 é uma espécie de irmã espiritual da parte 2, porque as duas têm essa pegada mais focada no humor e meio que são filler também, de certa forma. Também dá pra você pular a parte 4 e até a 5 e ir direto pra parte 6, e você literalmente não vai perder nenhum contexto. Mas do mesmo jeito que na parte 2, a parte 4 se engrandece muito justamente por ser independente das outras. O fato de essa história ser menor e mais contida é uma das melhores coisas sobre ela. Só que diferente da parte 2, dessa vez o Araki executa essa proposta mais humorada e contida, fazendo uso de artifícios totalmente novos. A parte 4 vem com uma pegada mais slice of life, com você acompanhando a vida cotidiana desses personagens e vendo eles se meterem em situações que não necessariamente se limitam a enfrentar um usuário de stand inimigo. Também se dá muito destaque ao ambiente em que os personagens vivem e aos outros personagens que compõem esse ambiente, porque essa história não é uma jornada com objetivos ao redor do mundo. Essa história é sobre a vida dos habitantes de Morio, e é muito interessante porque Morio praticamente se torna um personagem próprio. É como se a cidade fosse uma entidade viva que respira e tem identidade, e se dá muito destaque para a comunidade de pessoas que vivem nessa cidade. Existe um sentimento de comunidade e de poder da amizade que dá à parte 4 uma cara totalmente diferente das partes anteriores, e esse sentimento de coletividade também atinge o seu ápice no final dessa parte. Eu acho absolutamente genial a forma que o Kira é derrotado, porque diferente das 3 partes anteriores em que o Jojo sozinho consegue derrotar o vilão, dessa vez não é o Josuke que derrota o Kira. Ele é derrotado por um esforço conjunto de praticamente todos os personagens principais, o que fica totalmente de acordo com a proposta mais coletiva dessa história. Na parte final, todos os personagens se juntam e combinam os seus poderes para derrotar o Kira de vez, sendo um belíssimo momento de triunfo de uma comunidade conseguindo superar uma força maligna que queria destruí-la. Se o Josuke não tivesse trocado soco com o Kira, se o Koichi não tivesse prendido a mão dele, se o Jotaro não tivesse parado o tempo e se o Hayato não tivesse conseguido escapar do loop temporal, seria impossível derrotar o Kira. No ápice do poder da amizade, a comunidade de Morio se junta e consegue fazer o impossível. Eu gosto muito dessa subversão que o Araki faz na parte 4, porque a gente acabou de ver uma parte que dá total destaque unicamente pro protagonista, mas agora a gente vê uma história que destaca uma comunidade, um grupo de amigos e vizinhos que derrotam o mal. É a execução perfeita dessa nova proposta
proposta que ele decidiu pra essa história. Outra coisa que esse final executa muito bem é a construção desse vilão inderrotável. Só que dessa vez o Araki faz isso de uma forma, na minha opinião, muito mais interessante. O Kira não é inderrotável por ter um poder global infinito. Ele é inderrotável porque a habilidade que ele adquire com o Bites the Dust é extremamente adequada à exata situação em que ele se encontra. No mano a mano, o Kira com certeza é um dos vilões mais fracos de Jojo, mas nessa situação específica em que ele se encontra, ele é o vilão mais poderoso do mundo. Eu já falei bastante sobre esse arco em outros vídeos do canal, então eu não vou ficar me repetindo aqui, mas a reta final da parte 4 é pessoalmente bastante especial pra mim, porque foi nesse arco que Jojo virou o meu anime favorito. Foi aqui que eu entendi o que diferenciava esse anime de outros animes de lutinha e que eu entendi a genialidade que o Araki tem pra construir vilões inderrotáveis e que se tornam muito poderosos por causa de alguma situação ou regra muito específica. Essa é a maior graça de Jojo, na minha opinião, e o final da parte 4 é o ápice disso. E a própria finalização pra esse arco também é muito adequada de um ponto de vista temático e narrativo. Talvez você ache um pouco broxante ou sem sentido que o Kira é de fato derrotado não pelo Jotaro ou pelo Josuke, mas por uma ambulância. Só que essa é na verdade uma sacada muito boa que o Araki teve pra concluir essa história. Grande parte do apelo do Kira se dá na capacidade que ele tinha de se camuflar na multidão e do desejo que ele tem de viver uma vida comum e tranquila, mas ele não consegue manter essa vida tranquila pelo fato de ele ser um psicopata que sente necessidade de cometer assassinatos e etc. Então o fato de ele morrer sendo atropelado por uma ambulância serve como uma espécie de conclusão poética para esse arco do Kira. Ele queria ter uma vida comum e teve uma morte comum. Ele não morreu sendo derrotado em um embate lendário contra o herói, ele morreu atropelado por uma ambulância, igual um cidadão comum. No final das contas, ele conseguiu o que queria, de certa forma. Então eu não acho que isso é anticlimático ou decepcionante de jeito nenhum, até porque a gente já teve momentos absurdos de clímax nos episódios anteriores. Essa morte tosca e talvez até ridícula que o Kira teve é um fim poético e irônico que conclui o arco desse personagem de um jeito muito bom e surpreendente. A parte 4 tem o melhor final da categoria absurdo, por ter uma proposta totalmente diferente das partes anteriores e também conseguir executá-la muito bem. Essa noção do vilão inderrotável, a ironia e a poesia na conclusão dos temas da história, tudo isso continua existindo, porém agora com um foco maior na comunidade e no poder da amizade. Uma obra-prima de final, de novo. Agora chegou a hora dos 13 fãs do Giorno saírem da sala porque talvez vocês fiquem irritados. Eu não sou de jeito nenhum um hater da parte 5. Na verdade, eu diria que essa é a parte mais Jojo de todas. É a parte com as melhores lutas, os melhores personagens, os melhores designs e as melhores ideias. Então eu sou da opinião de que a parte 5 é sim muito boa e talvez a que melhor entrega o que você espera ver nesse anime. Só que o que me frustra em Golden Wind é que ela claramente poderia ser a melhor parte de todas. Na minha opinião, nenhuma outra parte de Jojo tinha tanto potencial para ser perfeita igual essa, mas infelizmente nenhuma outra parte desperdiçou tanto potencial igual essa. Para mim, uma forma precisa de descrever a parte 5 em 2 palavras é potencial desperdiçado. Eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre isso no passado, então não vou me repetir aqui de novo, mas o final de Golden Wind, que é o tema desse vídeo, também sofre muito com o potencial desperdiçado, e de uma forma que eu honestamente acho um pouco difícil de entender. A construção até esse momento de clímax final é muito bem feita, e realmente dá a impressão de que a história tá construindo um confronto que se equipara ao final da parte 4, ou talvez até o da parte 3. A gente já sabia que o poder do Diávolo é ridiculamente apelão, então como eles iam conseguir derrotá-lo permanece como um mistério durante toda a construção até esse momento. Além de que o conceito da flecha Requiem que desperta uma versão mais poderosa do seu stand, pô, esse conceito é muito da hora, e isso cria uma situação interessante em que você sabe que alguém ali vai ter o seu stand evoluído, o que adiciona mais uma camada de hype e mistério para esse confronto final. E eu também gosto da mudança de dinâmica para esse confronto final, que é muito diferente do que a gente já viu até agora. Não é um duelo como na parte 3, ou o poder da amizade como na parte 4, mas é uma disputa pela flecha Requiem, o que eu acho uma mudança de ritmo
e proposta muito bacana de assistir. É uma forma boa de dar uma nova cara e proposta para essas lutas de stand e tal. A revelação da aparência do Diávolo também é muito boa e a sequência dele morrendo infinitas vezes também é, muito foda. Mas apesar de tudo isso sobre o final da parte 5, que eu gosto bastante, infelizmente ele continua sendo muito decepcionante e sinceramente muito estranho pra mim. Eu não consigo entender algumas decisões que o Araki tomou quando ele estava escrevendo essa parte da história. Eu não consigo entender, por exemplo, por que ele interrompeu o tom de perigo e urgência que esse conflito no Coliseu tinha e decidiu do nada transformar o final da parte 5 em um episódio de Friends. Por que que eles trocam de corpo? Por que que ao invés de ver lutinhas de anime muito fodas, eu tô vendo essas cenas de comédia, entre aspas, com eles fazendo piadas sobre terem trocado de corpo uns com os outros? E é claro que tem que ter aquela cena nojenta e esquisita da Trish brigando com o Mista pra que ele não toque no corpo dela, porque, né, tem que ter alguma piada sexual estranha e muito desconfortável. Eu realmente não consigo entender porque o anime adota um tom totalmente ridículo e cômico justamente no momento que deveria ter o maior perigo e urgência. E poucas cenas depois o Narancia morre e o anime espera que você se emocione com esse momento, como se ele não estivesse fazendo piadinhas há poucos minutos. Não é que isso estraga o final, mas eu acho que essa cena não serve pra nada, só serve pra nos distrair do conflito realmente importante que estava acontecendo e simultaneamente roubar uma boa parte da carga dramática desse conflito. Porém, essa não é a única decisão incompreensível desse final, porque por algum motivo a história decide dedicar os seus 2 últimos episódios não à conclusão desse conflito ou aos arcos dos personagens, mas a história dedica esses episódios a um flashback que vem, de novo, do nada. O anime interrompe o seu próprio clímax pra te mostrar uma outra cena que se passa antes da história começar, de uma outra aventura que a gangue teve antes de conhecer o Giorno. Só que essa situação é um pouco diferente, porque diferente daquele plot tosco deles trocando de corpo, esse flashback não é gratuito. Na verdade, eu me surpreendi muito reassistindo ele pra fazer esse vídeo, porque ele até que é bem legal e é necessário pra concluir o arco do Bucciarati. E não só isso, mas também torná-lo muito mais profundo e significativo. Então esse flashback é bom, ele é importante pra história, mas eu não consigo entender por que ele é posicionado desse jeito na cronologia da história. Eu não consigo entender porque eles contam essa história imediatamente após a derrota do Diávolo. Isso deixa um gosto meio esquisito e anticlimático na conclusão do anime. Eu acho que seria muito melhor se esse flashback fosse mostrado antes do conflito final, ou se ele fosse lentamente apresentado durante o conflito final. Imagina se o anime ficasse alternando entre o conflito no Coliseu e essas cenas de flashback para manter um ritmo mais dinâmico e progressivo. Mas honestamente é muito difícil esperar que a audiência se interesse por esse flashback logo depois que a história principal já acabou e que o vilão já foi derrotado. Isso interrompe o ritmo desse confronto e deixa ele bastante anticlimático, na minha opinião, claro. E eu acho que se não fosse por isso, o final da parte 5 seria do mesmo nível da parte 4, por exemplo, mas infelizmente o final da parte 5 é ok. Eu admito que é um pouco injusto comparar o final da parte 6 com os outros, porque a parte 6 tem a proposta de realmente ser uma conclusão para esse universo, para finalizar a jornada da família Joestar e concluir essa história, diferente das partes anteriores, que não precisavam concluir esse universo justamente por serem histórias mais independentes e contidas. Então, de fato, não é muito justo falar que o final da parte 6 é melhor simplesmente por ele ser mais importante que os outros, mas o que é justo é a gente avaliar o quão bem cada final executa a própria proposta. E a parte 6 tem a proposta de dar um fim a essa história, de construir um clímax muito mais grandioso que encerra a rivalidade entre a linhagem Joestar e a ambição do Dio. E eu arrisco dizer que a parte 6 executa isso perfeitamente. Existem algumas críticas muito válidas de serem feitas para a parte 6, como por exemplo, o elenco de personagens é realmente bastante esquecível e desinteressante, e a animação de alguns episódios também é
ridiculamente tosca em alguns momentos, mas sinceramente todas as coisas que realmente importam, a parte 6 faz muito bem. Ela tem uma protagonista incrível que é a primeira personagem principal desse universo, que realmente tem um arco narrativo significativo. Ela tem um vilão absurdamente fascinante que ocupa perfeitamente o papel de boss final de Jojo, carregando a vontade do Dio mesmo depois de ele morrer. Ela tem um peso emocional muito evidente com o retorno do Jotaro e do relacionamento dele com a Jolyne, e principalmente a parte 6 tem um final perfeito. A reta final de Stone Ocean é a coisa mais absurda e grandiosa que eu já vi num anime. Mesmo depois de ter construído tantos vilões com poderes cada vez mais sinistros e complexos, de alguma forma o Araki conseguiu se superar de novo e criar um vilão com um poder ainda mais ameaçador. Muito pior do que conseguir parar o tempo, muito pior do que criar um loop temporal, muito pior do que conseguir avançar o tempo, o Pucci tem o poder do Made in Heaven, que dá a ele o controle sobre as forças gravitacionais do universo, que ele consegue acelerar exponencialmente e ser a única pessoa do mundo que acompanha a velocidade dessa aceleração, ganhando basicamente super velocidade. É realmente bizarro como esse cara tem tantas ideias pra criar vilões infinitamente poderosos. Quando você acha que o vilão anterior já parecia ser inderrotável, na sexta parte ele te apresenta um vilão visivelmente mais cabuloso e mais inderrotável. Na minha visão, esse mérito do Araki de criar vilões impossíveis de serem derrotados atinge o seu ápice com o Pucci Made in Heaven. Você realmente sente na sua pele o terror desses personagens ao terem que enfrentar um vilão que dessa vez talvez seja realmente inderrotável. E é muito louvável como o Araki realmente tem a coragem de construir um vilão inderrotável e não arregar na hora de escrever o confronto com ele. Diferente de o que aconteceu com um outro vilão inderrotável aí, o Araki bate no peito e fala: sim, o meu vilão de fato é inderrotável e ele vai matar todos os personagens principais. É uma imagem tão mórbida e tão cruel ver o elenco que você acompanhou por toda essa história sendo massacrado como se não fosse nada. A história não dá algum poder novo de última hora pro herói para que ele possa conseguir derrotar o vilão, e muito menos arranja algum motivo muito conveniente para que o vilão fique mais fraco do nada e consiga ser derrotado. O Pucci não faz nada disso, ele continua sendo inderrotável do começo ao fim, e por isso ele consegue ser o único vilão de Jojo a matar todo o elenco principal. E pior que isso, ele consegue ser o único vilão que fez o Jotaro gritar de desespero. Nem o Dio conseguiu arrancar um grito do Jotaro, mas o Pucci conseguiu, porque dessa vez o protagonismo da linhagem Joestar não é o suficiente para superar essa habilidade, porque dessa vez o vilão realmente é inderrotável. E a conclusão da história em si também é muito bem feita, na minha opinião. Eu gosto muito de como o Araki utiliza o conceito de destino para finalizar essa narrativa gigantesca e conseguir livrar a linhagem Joestar da sua maldição de ter que sempre derrotar as forças malignas do universo. É só com a criação de um novo universo em que o Pucci nunca existiu e a Jolyne não se chama mais Jolyne, agora ela se chama Irene, o que é uma representação bem clara de que essa maldição Joestar foi realmente superada. Ela não é mais uma Jojo, ela não tem que salvar o mundo mais. Agora ela pode viver sua vida como uma pessoa normal. Pode ter uma vida digna que não se resuma a derrotar vilões super poderosos. E eu especialmente gosto de como esse universo novo não invalida ou anula a jornada que nós acompanhamos durante a parte 6. Muitas pessoas acham que a história de todas as partes foi resetada, mas isso não é verdade. A única parte que deixou de acontecer foi a parte 6. Só que mesmo assim, isso não desmerece a jornada da Jolyne ou torna ela obsoleta de alguma forma por causa de um pequeno detalhe. Quando o universo foi resetado, o Pucci nunca existiu e a Irene agora é basicamente uma outra pessoa. Ou melhor, é a pessoa que a Jolyne seria sem a maldição da família Joestar. Então ela não lembra de nenhum acontecimento da parte 6 porque pra ela eles não aconteceram. E o mesmo vale pra todos os personagens, exceto o Empório. O Empório se lembra de o que aconteceu no outro universo. Ele se lembra de ter conhecido aquela Jolyne e de ter presenciado a jornada e o amadurecimento dela. E ele leva essas memórias da Jolyne com ele pra esse outro universo. E é isso que impede o reset universal de anular a jornada da Jolyne. Porque enquanto existir alguém que se lembra da Jolyne, dos desafios que ela superou, dos amigos que ela fez, tudo isso ainda vai existir. Enquanto existir alguém pra se lembrar desses acontecimentos, eles ainda aconteceram. Eles ainda são reais. Não importa que nesse universo nada disso aconteceu. O Empório ainda se lembra, e
por isso ele acaba meio que personificando essa memória e esse legado da Jolyne que nós conhecemos durante a parte 6. É ele que garante que a jornada da Jolyne não foi apagada e não é obsoleta, porque ele se lembra do sacrifício que aquela Jolyne fez para permitir que a nova Irene pudesse existir e para permitir que ele tivesse uma chance de salvar o mundo. É ele que se lembra dela se sacrificando igualzinho ao ascendente mais antigo dela fez e morrendo em um oceano de uma forma poética e maravilhosa. Dessa forma, as únicas pessoas que se lembram do que aconteceu na parte 6 são o Empório e nós, os espectadores. O final da parte 6 coloca o Empório em uma espécie de simbiose com a audiência. Nenhum personagem lembra do que aconteceu, exceto por nós e o Empório. E eu amo essa sacada que o Araki teve pra construir um final que de certa forma apaga acontecimentos anteriores da história, mas de uma forma que não desmerece ou diminui esses acontecimentos. O final da parte 6 também é nível Jojo. Eu literalmente não consigo pensar em um jeito melhor e mais bonito pra encerrar essa lendária jornada que se iniciou lá na parte 1. É no final de Stone Ocean que o Araki atinge o seu ápice de construção de protagonista, de vilão inderrotável, de clímax indescritível, de profundidade e beleza temática e poética, de tudo. O final da parte 6 é bizarro, é o melhor final de Jojo.